Tributário. Esses dias eu estou mais empolgado, né, para postar uns videozinhos aí que o pessoal solicitou. 2 livrinhos aqui, cada vídeo eu vou postar um livrinho interessante para vocês. Primeiro aqui é o Moral Tributária do Estado e dos Contribuintes, né, do professor Klaus Tipke. Livrinho top de linha aqui, para quem quiser sair fora do lugar comum em direito tributário, né, entender um pouquinho como que se dão as relações entre o Estado e o contribuinte entre o Estado, cada um querendo puxar o tapete do outro, né? Na seara tributária e ver a lógica que está por trás disso, né? Interessante a leitura. E outro livrinho top aqui também, simplesinho, né? Pessoal que gosta, né, do livrinho mais simples, mais honesto cientificamente, né? O livro do professor Luiz Eduardo Feri aqui, cortesia da Saraiva, que a gente recebeu, beleza? Vamos continuar nosso vídeo, assim, o tema da nossa abordagem de hoje é a matéria dos convênios em matéria de ICMS. A gente tratou disso na aula de hoje para os alunos, né? E os convênios estão referenciados lá no Código Tributário Nacional, por volta aí do artigo 102 aí do Código, etc. E lá no 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição, que trata da legislação complementar, que vai definir como que, através de deliberação dos estados, os incentivos fiscais serão concedidos ou revogados. Mas o que efetivamente é convênio, né, em matéria de ICMS? Porque se a gente for lá nas fontes tradicionais, né, do direito, lá que estão descritas lá no capítulo do processo legislativo na Constituição, especificamente no 59 da Constituição, a gente não vai ver referência nenhuma a convênio em matéria de ICMS. Só que se a gente for no código, né, a gente vai ver, né, do que compreende a chamada legislação tributária lato sensu, e essas figuras vão integrar o conceito de legislação tributária. Mas, a rigor, convênio não é ato normativo propriamente dito, não é verdade? Ele seria o resultado de um acordo entre os estados que vão deliberar sobre alguns temas, e esses temas vão ser tratados dentro de uma estrutura chamada CONFAS, que é o Conselho Nacional de Administração Nacional de Política Fazendária. E esse conselho foi criado aí na década de 70 com a função de regular a cobrança de um imposto que existia, que era o ICM, que hoje tecnicamente não existe mais, porque foi substituído pelo ICMS, que é um tributo bem diferente, com uma abrangência material muito maior do que o antigo ICMS. Mas por que esses convênios se tornaram tão importantes? Vocês têm que se lembrar que o ICMS, sendo um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal, ele vai precisar de uma norma geral para regulá-lo, justamente para dirimir conflitos de competência, né, abstratos aí que, porventura, existam em relação a essa matéria. E todos já devem ter ouvido falar que o fenômeno da guerra fiscal é um fenômeno recorrente, não é de agora, desde a Constituição anterior. Então, o que ocorreu? Os estados, no âmbito do CONFAS, passaram a deliberar sobre alguns pontos sensíveis aí da cobrança desse tributo sobre consumo na época. E aí tratavam sobre questões referentes à fiscalização, acordos de cooperação para cobrança, de melhoria das informações fiscais, até questões referentes a estudos para melhorar o desempenho da tributação e da arrecadação. Obviamente, também os convênios tratavam sobre incentivos, certo? Ocorre que, quando a Constituição de 88 entrou em vigor, a gente, obviamente, fez prever no texto constitucional que o ICMS seria regido por uma lei complementar específica, né, de normas gerais. E essa norma geral só passou a existir a partir de 1996, com a promulgação da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 e 96. Então, durante 8 anos, os convênios trataram sobre matérias que, teoricamente, não seriam da sua competência. Ou seja, eles funcionaram como normas gerais plenas em matéria de ICMS, e isso foi muito atacado pela doutrina. E o convênio mais famoso em relação a essa matéria foi o Convênio 66 de 88. A questão de lá para cá só piorou, porque os estados conseguiram os estados continuaram competindo entre si
pela arrecadação através de incentivos fiscais predatórios, uma série de outras questões. E aí essas questões foram todas parar no Supremo, perfeito? E o último tema irrelevante que vai ser tratado pelo Supremo vai ser o do Convênio 93 de 2015, e em função de alterações que ocorreram pela emenda 87 de 2015 também, que a gente vai estudar na próxima aula. Mas a rigor a gente tem que ter atenção em relação a isso, ou seja, durante 8 anos no nosso país, o ICMS foi tratado por uma figura sui generis, que é considerada componente da legislação nacional, mas não é lei, dentro de um órgão que, em tese, é um conselho, mas não teria nenhum tipo de legitimidade para a produção normativa. Seus componentes são secretários de Fazenda dos estados, que não são eleitos, então eles não teriam a carga democrática para a elaboração desses convênios, o que os tornaria ilegítimos a priori. Mas isso talvez tenha uma razão de ser, não é verdade? Porque é como se eu tivesse criado um Senado paralelo no Brasil, que pode dispor sobre questões envolvendo a tributação, questões muito sensíveis, e que está fora do holofote, né, do Congresso Nacional. É complexo isso, né? Se aceitar que possa existir uma estrutura dentro da República atualmente que cria atos normativos sui generis, com status de legislação complementar de normas gerais, mas que tecnicamente não são, né? Então, no próximo vídeo a gente detalha um pouquinho mais isso aí e explica os detalhes mais importantes da jurisprudência sobre convênios em matéria de ICMS. Aquele abraço.